Bem-vindo, alunos do Sanarflix. Como vão? Tudo tranquilo? Vamos lá, mais uma aula de cirurgia aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, dando continuidade ao curso de trauma. É trauma torácico. Um tema muito, mas muito importante. Lembra, a TLS é ABCDE. Aqui nós estamos no B, B de briefing, de ventilação. Então, o trauma torácico tem uma correlação direta com a via aérea e ventilação, ok? A aula de hoje, ela é muito extensa. Então, na verdade, hoje eu vou dar uma resumida para vocês, porque esse tema tem congressos só de trauma torácico. Eu poderia ficar aqui falando para vocês 4 horas sobre cada um desses diagnósticos. Não tem como isso, concordam comigo? Então, eu vou explicar para você um apanhadão de trauma torácico, dar uma geral no tema. Maravilha? Vamos lá. O trauma torácico é importante? Claro que ele é importante. Por quê? Primeiro, ele é muito comum. Porque a caixa torácica ela tem um volume importante no nosso organismo. O tronco é muito importante, então a gente pode bater muito facilmente o trauma torácico. Além disso, esse é um paciente grave, geralmente tem multissistêmicos, um trauma polissistêmico, e pode matar o doente, tá bom? Então você chegou um paciente com trauma torácico, você tem que pensar, opa, esse paciente está em risco de morrer. Eu preciso atuar significativamente e rapidamente para salvar esse doente, tá bom? O que é legal do trauma torácico do B? É isso aqui, ó, que na avaliação primária eu consigo identificar a maioria das doenças e dos traumas que vão matar o meu doente. Então eu, como médico, no atendimento inicial, consigo salvar esse paciente. Entenderam? Então vamos lá, falando um pouco mais de introdução. Já falamos que é uma causa que mata muito doente, claro, né? Bati o tórax, tive um derrame pericárdico, lesão no miocárdio, lesão pleural, pode matar? Claro, então mortalidade pode ser muito alta. A parte boa, o trauma fechado, que é o mais comum, é aquele trauma contuso. Então eu bati com um taco de beisebol, eu bati contra o volante do carro, esse é o trauma fechado, ele é o mais comum. E por que é bom isso? Porque menos de 10% desses pacientes vão precisar de cirurgia como tratamento. Então olha que legal, mais de 90% dos traumas torácicos fechados são tratados conservadoramente, sem cirurgia, ou com dreno de tórax. Então trauma fechado é melhor do que um trauma penetrante, um trauma aberto. Então facada e tiro no peito é pior em termos de prognóstico, de conduta, do que um trauma fechado. Entenderam? Por quê? Porque o ferimento penetrante tem uma chance maior de precisar de cirurgia para salvar o meu doente. Tudo tranquilo até aqui? Isso aqui, ó, foi o que eu falei aqui em cima. A maioria dos traumas torácicos são salvos com procedimentos muito simples. Qual que é o procedimento muito simples que qualquer cirurgião geral ou emergencista deveria saber fazer? Descomprimir o tórax e passar um dreno de tórax. Isso resolve a grande maioria dos meus traumas torácicos, ok? E quando eu faço isso? Lá na avaliação primária. A maioria dos casos eu consigo resolver lá. Agora você que começou a dormir, acorda aí e vem comigo. Ó. Isso aqui é do ATLS, até porque essa aula inteira eu tirei do ATLS. Tem alguns diagnósticos que a gente faz no B, no briefing, que tem riscos de morte imediata. É aquele, olha, se eu não fizer o diagnóstico agora, esse doente vai morrer. Então eu não posso comer bola. Eu não posso, para fazer esse diagnóstico, deixar esse diagnóstico ser feito daqui 10, 15 minutos. Não, tem que ser feito agora. O que mudou? A lesão laringotraqueal lá em cima e obstrução da via aérea não era risco de morte imediata. Era um risco de morte secundária, a gente achava, pelo menos. E aí isso mudou da 9ª para a 10ª edição do ATLS. Na 10ª edição do ATLS, a gente introduziu a lesão laringotraqueal como risco de morte imediata, porque esse doente vai morrer muito rápido. Não vai entrar oxigênio, ele está hipóxico, obviamente ele morre. O que mais que mata na hora? Pneumotórax não simples, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, então são pneumotórax complicados, hemotórax volumoso, meu doente está sangrando e sangrando muito, tamponamento cardíaco, meu coração não consegue bater de forma adequada e oxigenar meu corpo. E isso aqui, ó,
caiu fora. Então, o tórax instável e contusão pulmonar era, na 9ª edição do TLS, uma lesão com risco de morte imediata. Agora, na 10ª edição, o tórax instável com contusão pulmonar é grave? Claro que pode ser grave, mas não é mais diagnóstico de risco de morte imediata. Maravilha? E que outros diagnósticos eu tenho, então, que não são de morte imediata? Nossa senhora, Rodrigo, tudo isso aqui. Tudo isso aqui. É muito diagnóstico. Mas calma aí, é tranquilo, dá para entender. Não vai ficar decorando isso aqui não. Lembra, pneumotórax complicados, eles eram risco de morte imediata. Aqui eu tenho pneumotórax simples. Opa, esse é simples. Esse não tem risco de morte imediata. Ele pode matar? Pode, mas daqui a pouco, não agora. Entenderam? A lesão de árvore traqueobrônquica, lembra que eu falei? Saiu daqui e foi para onde? Lá para a morte imediata. Isso é uma mudança. Pneumotórax persistente é aquele que eu já tratei, mas ele continua tendo escape aéreo. Pode matar no futuro, não agora. Contusão pulmonar e tórax instável foi algo que entrou nessa lista. Saiu daquela, veio para essa. Hemotórax, que não é um hemotórax maciço, no volumoso não era. Aqui hemotórax não é simples, porque não existe essa terminologia. Mas teoricamente o hemotórax simples, deu para entender? É que essa terminologia não existe, tá bom? Lesão cardíaca contusa, ruptura traumática de aorta, lesão diafragmática e lesão esofágica. Ao longo da aula, eu vou falar para vocês sobre esses diagnósticos, um ou outro um pouco mais aprofundado. Mas claro, dá para falar tudo isso aqui para vocês aqui em meia hora? É claro que não. Isso aqui é um livro inteiro, um tratado inteiro. Aqui a gente está introduzindo vocês ao trauma torácico. Como que eu sei se meu paciente tem um trauma torácico? Ah, Rodrigo, coisas óbvias, né? O paciente bateu o carro, tá com desconforto respiratório, frequência respiratória de 40. Fácil, aí não tem muito erro. Meu paciente saturando 60%. Algo está muito errado. Eu tenho que aventar a possibilidade que ele tenha um trauma torácico. Então, só de olhar para ele, eu vejo ele tentando respirar, tentando puxar o ar, opa, fique esperto. Alteração quando? No exame físico. Eu vou auscultar meu tórax e vai estar meu músculo vesicular aumentado, abolido, reduzido, vai ter algo diferente. Na percussão, o som claro pulmonar deveria estar presente, ele pode estar hipertimpânico ou maciço, tá bom? Desvio de traqueia, muito difícil de ver isso na prática, mas eu tenho sim que olhar para o meu doente, olhar para o pescoço dele, ver se a traqueia está centrada, igual eu e você, ou se ele está desviada para um lado ou para o outro. E claro, examinar o doente, inspecionar, palpar a caixa torácica. Se tiver fratura de costela, para fraturar a costela, a porrada não tem que ser grande. Então, se o impacto foi grande e quebrou costela, lá dentro deve ter machucado alguma coisa. Então, guardem o mecanismo de trauma. Mecanismo de trauma é muito, muito importante para você na sala de trauma. Pergunta para o bombeiro que trouxe o paciente como foi o trauma. Morreu gente na cena? Foi ejetado do veículo? Qual a velocidade da pancada, do acidente? Porque não é igual bater um carro a 20 km por hora e bater um carro a 190. Não é igual bater um carro, um Gol de 1990, quadrado de metal, e bater uma BMW de 2019 com 40 airbags. Então, você tem que saber como foi o trauma, como foi o mecanismo de trauma. Porque você pensa, esse cara bateu um carro antigo, sem airbag, sem cinto de segurança, a 100 km por hora. Você fica muito preocupado. Se ele falar, ele bateu um Audi super novo, com 400 airbags, acionou, destruiu todo o chassi do carro ao redor, a lataria, mas o meio não bateu. Não aconteceu nada. Igual o carro de Fórmula 1. Você arrebenta o carro, mas o meio onde está ali o cockpit, o paciente fica bem. Então perguntem para o bombeiro, para quem trouxe, como foi o mecanismo de trauma, porque isso vai aventar a sua hipótese diagnóstica. Ok? Qual que era aquela primeira lesão de morte imediata, gente, que mudou? A lesão laringotraqueal. Ainda bem que ela é rara. Ela é muito, muito rara, tá bom? Eu vou suspeitar quando? Gente, se o paciente tiver, por exemplo, essa marca do cinto de segurança nessa altura aqui, na altura da laringe, tá bom? Como que é a lesão laringotraqueal? Você tem fratura de laringe, justamente. Fratura laringe na altura dela, tá bom? E tem uma descontinuidade entre a laringe e a traqueia.
o ar não vai passar, obviamente você morre de hipóxia. Então, se chegar assim, tem que suspeitar. Se o meu paciente tiver rouco, ele tenta conversar e não consegue, você pensa que alguma coisa acontecendo de errado tá. Palpou aquelas bolhas de ar, enfisema de subcutâneo, tem ar extravasando. Pô, mas enfisema de subcutâneo pode ser pneumotórax, não pode? Pode sim, mas você tem que pensar que pode também ser lesão laringotraqueal. Concordam comigo? Então, assim, é muito raro, isso é bom, mas você tem que suspeitar, porque senão ele vai morrer e morrer rapidamente. Como que eu vou tratar esse doente? ABCDE, não vai mudar nada. Sempre no trauma é ABCDE. Faço a minha avaliação primária. Gente, aqui é um problema no A, é do A indo para o B. A via aérea está fraturada. Como que eu vou corrigir isso? Eu posso intubar meu doente? Toma cuidado. Eu posso, tá bom? Não é contraindicação formal a intubação. Tem que tomar cuidado que essa intubação é muito difícil de ser feita. Então ela só pode ser feita se for por alguém experiente em via aérea. Um anestesista ou um emergencista que saiba intubar bem. Ok? Eu não sei intubar, nunca intubei, toma cuidado. Não vai ser fácil. Eu posso deslocar a minha laringe e colabar toda a minha via aérea, tá ok? Então não é contraindicação de intubação. É uma intubação difícil, ok? Se eu não souber fazer a intubação, não consigo. Qual a conduta? Traqueostomia. Acorda aí, presta atenção. É uma das poucas indicações de traqueostomia no trauma, tá? A gente geralmente faz cricotireoidostomia, na cartilagem cricoide, na membrana cricotireoidiana. Aqui não. Aqui a gente faz traqueostomia. Por quê? Porque tem uma fratura de laringe. Eu não consigo fazer a minha cricotireoidostomia. Então é a exceção da exceção, mas é uma das poucas indicações de traqueostomia. Guardaram isso? Então, no insucesso da intubação, eu vou para a traqueostomia. Ok? Bem tranquilo? Ainda bem que é raro, porque é bem difícil realmente. Temos o pneumotórax hipertensivo. Ele é raro? Também é raro. Na verdade, tudo aqui que mata imediatamente é raro, mas é importante saber porque salva a vida. O que é o pneumotórax hipertensivo, gente? Ele é hipertensivo por quê? Porque todo o meu mediastino é empurrado contralateralmente. O meu ar está extravasando no meu pulmão, está entrando na minha cavidade pleural e acumulando ali. O ar não sai daqui. O mediastino, ó, começa a ser empurrado. Vai empurrar os vasos da base. Se empurra os vasos da base, não tem retorno venoso. Meu coração não está batendo direito, choque. Então, guarda aí, ó. Pneumotórax hipertensivo é igual a choque. Essa é a diferença do pneumotórax hipertensivo para o pneumotórax simples. O simples não tem hipotensão. Aqui você tem que ter hipotensão e taquicardia no início. Vai chegar um momento que esse coração está tão apertado que não vai ter taquicardia mais. Mas aí já é lá na frente. Guarda. Hipotensão, taquicardia, opa, pneumotórax hipertensivo. E distensão jugular, vai ter? Claro que vai. Lembra o retorno venoso? Não estou tendo retorno venoso. Então a jugular não consegue cair de volta na cava. Então distensão jugular bilateral. E murmúrio vesicular? Completamente abolido. Ausculta aqui, ó. Não tem murmúrio vesicular, porque não tem parênquima pulmonar, tá bom? E faça a percussão. Vai ter o quê? Muito ar. Então é dum. Hipertimpânico esse tórax. Guardaram? Paciente chocado. Murmúrio vesicular abolido. Hipertimpânico. Opa, isso aqui é o quê? Pneumotórax hipertensivo. Eu vou esperar esse paciente ficar cianótico? Ficar lá com uma hipóxia de 40% e roxo? Não é, ele morreu já. Tá bom? Então não esperem cianose. Faça esse diagnóstico no começo, com o paciente taquidispneico. Isso aqui, gente, é um diagnóstico clínico. Obrigatoriamente ele é clínico. Eu nunca vou ver isso aqui, pelo amor de Deus, tá bom? Esse raio-x aqui está completamente errado. Ele não deve existir. Ele é um raio-x de pneumotórax hipertensivo. Olha os vasos da base, estão empurrados para cá. O mediastino está todo empurrado para cá. E do lado de lá está tudo preto, tá bom? Está hipertimpânico, sem parênquima pulmonar. Não tem parênquima pulmonar do lado de lá. Está tudo para cá. Isso aqui mata. Esse doente não pode fazer raio-x porque ele morre antes disso. Eu tenho que tratar antes do raio-x. O pneumotórax simples, ok, não tem problema fazer raio-x. Mas isso aqui tem que fazer o diagnóstico clínico. Tá bom, Rodrigo. Fiz o diagnóstico.
Como que eu vou tratar, então? Bem simples, uma mudança importante na TLS. O pneumotórax hipertensivo, eu tenho que descomprimir esse tórax, fazer a toracocentese descompressiva. Depois, eu vou drenar o tórax, em um segundo momento. Classicamente, a gente sempre fez a toracocentese de alívio, onde, segundo espaço intercostal, na altura hemiclavicular, desculpem, na linha hemiclavicular, no segundo espaço intercostal. Então, alto aqui. Coloca um gelco calibroso, um gelco 14, 16 ali, ó. Esvazia esse tórax. Maravilha! Transformei um pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples. E aí depois eu vou lá e dreno esse tórax. Ok. Mas a gente descobriu recentemente que essa drenagem de tórax aqui em cima, drenagem não, essa toracocentese, essa punção de alívio, não funcionava muito bem. Por quê? Porque os estudos são feitos nos Estados Unidos. E lá os pacientes norte-americanos, costumam ser maiores, mais obesos, com a caixa torácica maior. Então a musculatura aqui na frente é desse tamanho, é muito grande. Eu ia enfiar o gelco e geralmente ele não entrava inteiro, ou fazia um kink, então ele não chegava lá na pleura. Então o pessoal comparou aqui contra fazer a toracocentese na linha hemiclavicular, anterior ou média, ou posterior. A gente descobriu que a taxa de insucesso é muito maior, olha. O insucesso aqui chega a 54%, enquanto o insucesso aqui chega a 22%. Pô, é muito melhor falhar 22% das vezes do que falhar em metade das vezes, concordam? E aí, esse estudo foi feito, uma meta-análise comparou e provou que, ó, o Czinho, ele é o melhor. Então, mudou agora. Da 9ª edição para a TLS para a 10ª, essa é a grande mudança. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer, tá bom? Não é obrigatório. Paciente magro, estou confiante, pode fazer a toracocentese aqui em cima? Segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular? Pode sim, ok. Mas o ideal é fazer aonde? Aqui, ó, na linha axilar anterior, linha axilar média para anterior. Qual a altura? 4º, 5º espaço intercostal, naquele mesmo local que eu iria drenar esse tórax. Então, aonde eu iria passar o dreno de tórax, eu vou lá e coloco o dedo. Eu faço a finger thoracostomy. Já peguei o bisturi, não ia colocar o dreno? Coloca o dedo antes, faz... esvazia esse ar. Esvaziei? Ok. Aí depois disso eu vou lá e coloco o meu dreno de tórax. Outra grande mudança. Nós sempre gostamos de colocar drenos de tórax calibrosos. Era 38 French, 40 French. Era um dreno desse calibre, muito doloroso para o paciente. A gente sabe que não precisa ser um dreno calibroso, gigante. Coloca um dreno um pouco melhor, gente. Um pouco melhor não, um pouco menor. Pode ser um 28, um 30, um 32 French. Então o dreno que era 38 foi para 32 ou 28, ok? Drenos de tórax menores, tubulares também resolvem. Aonde que eu vou drenar? Naquele espaço que vocês já conhecem. 4º, 5º espaço intercostal, linha axilar média para anterior. Já fiz ali a punção com o dedo ou com gelco, transformei esse pneumotórax hipertensivo em pneumotórax simples, fui lá e drenei o tórax. Maravilha, salvei meu paciente. Maravilha. E o pneumotórax aberto? Qual que é a definição de pneumotórax aberto? Eu tenho que ter uma lesão na parede torácica de pelo menos 2/3 da luz traqueal, tá bom? Porque aí eu vou respirar e o ar vai entrar por onde? Por aqui, não mais por aqui. O ar vai entrar por aqui, fazer um pneumotórax também. A diferença é que esse pneumotórax ele é aberto. Por quê? A minha parede torácica está aberta. Sempre vai ser uma lesão aberta, tá bom? Não tem como ser um trauma contuso se não cortou a pele, tem que cortar a pele. 2/3 da luz traqueal, o ar entra por aqui, não entra por aqui, paciente hipóxico, quadro clínico é o mesmo, hipertimpanismo, vou auscultar aqui o meu tórax, o paciente vai estar como? Murmúrio vesicular abolido, mesma coisa. A diferença é que um está aberto, outro está fechado. E como que eu trato isso? Ah, vou drenar o tórax. Ok, vai drenar o tórax, o dreno está aqui, ó. Cuidado, vou drenar o tórax sempre em um espaço diferente do mesmo orifício, tá bom? Nunca é o mesmo orifício, sempre é outro. Ok, drenei o tórax, isso é depois. Antes de drenar o tórax, o que eu tenho que fazer? Curativo de 3 pontas, guardem isso. Eu sempre vou fazer um curativo de 3 pontas sobre aquele orifício. O que é o curativo de 3 pontas?
Coloca um curativo simples, um plástico, a capa do soro, por exemplo, e deixa uma pontinha aberta. Isso vai servir de válvula. Meu paciente inspira, lá ó, a válvula cola, o ar não entra. Ele expira, o ar sai. Olha que simples, um curativo de 3 pontas. Aqui na prática clínica, ó, coloquei um pedaço de alumínio ali, deixei uma ponta aberta. Ele inspira, cola, expira, o ar sai. É uma válvula. O tratamento é definitivo? Não. Temporário. Fiz isso, dreno o tórax e mando ele para o centro cirúrgico, para o cirurgião torácico, cirurgião de trauma, para fechar essa parede. É um outro problema, não é agora na sala de trauma. Maravilha? Terceiro diagnóstico. Você que está cansado aí, ó, acorda, vem aqui comigo. Hemotórax volumoso mata. Mata muito, gente, hemotórax volumoso. Tá sangrando muito para dentro do tórax. Quadro clínico, cuidado aí que é muito parecido. O murmúrio vesicular vai estar como? Abolido. Vai ter pulmão expandindo aqui? Claro que não. Então, igual no pneumotórax, murmúrio vesicular abolido. Mas e uma diferença importante? Como vai estar a percussão lá no pneumotórax? Dum, dum, dum. Hipertimpânico. E aqui é ar. Aqui é ar, não, desculpem, aqui é sangue. Aqui é quase sólido. Então, maciço. Parece que eu estou percutindo o fígado. Mas, na verdade, é sangue. E lembra como que estava a jugular lá no pneumotórax hipertensivo? Distensão, túrgida, porque o sangue não voltava. E aqui? Aqui o paciente está chocado, não tem sangue. Se não tem sangue, a jugular está colabada. Eu não tenho jugular para olhar, ok? Sempre paciente chocado, obviamente, né? Eu sangrei muito, muito para esse tórax. Por definição, qual que é a definição de hemotórax volumoso? Quanto que eu tenho que sangrar? Isso aqui, ó. 1,5 litro. Para eu falar hemotórax é volumoso, sangrou mais que 1,5 litro. Como que eu sei disso? Só depois que eu drenei. Antes, eu tenho uma suspeição, mas eu não tenho certeza. O paciente está chocado, pode ser que tenha sangrado menos, pode ser que tenha sangrado no meu fêmur, mas se eu drenei o tórax, saiu 1,5 litro, opa, isso aí é hemotórax volumoso. E qual que é a preocupação? Geralmente precisa de cirurgia na conduta. O que eu preciso fazer? Primeiro, vou lá e dreno o tórax. Nesse tórax, eu posso usar o autotransfusor. O que é o autotransfusor? É aquele aparelho. Eu vou drenar o tórax do meu paciente, o sangue vai ser limpo e eu reinfundo nele mesmo. Não tem em todo lugar, mas se tiver, pô, é excelente. O paciente está chocado, eu devolvo o sangue dele para ele mesmo. Maravilhoso, não é? E quando que eu vou operar esse doente? Classicamente, hemotórax volumoso, sangrou mais que 1,5 litro, preciso operar esse doente. Está sangrando e sangrando muito. Ou saiu um pouco menos que 1,5 litro, mas ele manteve o sangramento nas próximas 2 a 4 horas, mais que 200 ml por hora. Então, na primeira hora sangrou 250, na segunda hora sangrou 300, é mais que 200 ml hora nas 2 às 4 horas depois do trauma. Provavelmente eu preciso de cirurgia. Classicamente sempre foi assim. De novo, acorda aí, ó. Vem aqui comigo. Isso tem mudado. Toma cuidado. É uma conduta ainda em centros de referência, tem que ficar esperto com esse doente. Mas mais importante do que o valor numérico é o quadro hemodinâmico desse doente. Se ele chegou para mim, drenei o tórax, saiu 1,5 litro, mas eu transfundi, dei 2 bolsas de concentrado, fiz 1.000 de Ringer, 1.000 de cristalóide, ele estabilizou depois? Calma, toracotomia é uma cirurgia grande, é muito mórbido. Se meu doente tiver estabilidade hemodinâmica, ele melhorou as medidas iniciais, talvez dê para evitar a toracotomia. Talvez tenha parado de sangrar. Mas se eu já fiz tudo o que eu precisava fazer, dei transamin, dei sangue, dei plasma, dei solução cristalóide, ele continua chocado? Então talvez eu tenha que sim abrir esse tórax. Ok? Hemotórax volumoso é isso. O que mata também na hora, gente? Lembra que eu falei? Tamponamento cardíaco. Eu tive um ferimento cardíaco, o miocárdio abriu e saiu sangue para o pericárdio, para o saco pericárdico. Meu coração ficou ali, ó, tentando bater. Ele não consegue bater. Por quê? Porque está comprimido pelo coração não, pelo sangue que está no saco pericárdico. Ele vai estar como? Chocado. É um choque o que é isso, gente? Obstrutivo. Concordam comigo? Meu coração está obstruído. É o mesmo choque de quando do tamponamento, do pneumotórax hipertensivo. O meu sangue tenta sair do coração, mas não consegue. Então, choque obstrutivo. E turgência jugular?
A mesma coisa, o retorno venoso está prejudicado, sangue não volta. Eu ausculto o tórax do meu doente e não escuto as bolhas cardíacas. O que é isso aqui? É a tríade de Beck, tá bom? Então, tríade de Beck, classicamente, é choque, turgência jugular e abafamento de bolhas. Mas essa tríade só está presente em menos de 30, 20% dos casos. Então, muito raro eu fazer o diagnóstico só com a tríade de Beck. Como que eu faço o diagnóstico geralmente? Botei para vocês ali, ó. Geralmente no FAST, tá bom? No ultrassom voltado para o trauma. Eu faço lá a janela pericárdica, olho meu coração e vejo que tem sangue no saco pericárdico. Vejo que meu coração está tentando bater, mas não consegue. Diagnóstico, geralmente é no FAST. Como que eu trato? Tratar, o padrão ouro, aí é a janela pericárdica. Cirurgia, faço a janela pericárdica. Rodrigo, posso fazer a famosa punção de Marfan? Pode. O que é a punção de Marfan? É a pericardiocentese. É colocar uma agulha no processo abaixo do processo tifoide, mirar na escápula contralateral, vou olhando ali para a esquerda, para a ponta da escápula à esquerda, vou enfiando a agulha meio que às cegas ali, até chegar no coração e aspirar o sangue. Cara, você acha que é tranquilo colocar uma agulha às cegas no coração de alguém? A chance de dar errado é muito grande. Então a falha de insucesso é muito, muito grande no tamponamento cardíaco. Guiado por ultrassom é melhor. Então tem que ter um ultrassom, colocar meu gelco, guiado por ultrassom, achar o saco pericárdico e aspirar sangue. Ajuda, pode salvar vidas? Pode, mas é muito difícil de ser feito. Padrão ouro melhor é a janela pericárdica. Você que está cansado, não aguenta mais eu falar de uma doença ou de outra, regra prática para o dia a dia. Isso aqui é muito legal, porque lá no internato, no pronto-socorro, vai te ajudar muito. Como que eu olho um raio-x de tórax no trauma e falo, esse raio-x está bom, está ruim, está alterado ou não está? A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Guarda essa regra mnemônica. A de quê? A de via aérea. Então olhem a traqueia, gente. Via aérea está centrada ou lateralizada para um lado ou para o outro? Olha aqui, um pouquinho de desvio de traqueia para o lado de lá, concordam comigo? Então, A de via aérea. Sempre enxerguem a carina, olhe o bronquiofonte de um lado, olhe o bronquiofonte do outro. Ok? Então, A de via aérea. Legal. E B? B de pulmão ou de breathing, de parênquima pulmonar, tá bom? Sempre comparem um parênquima pulmonar de um lado com o parênquima pulmonar contralateral, sempre. Eu tenho que ter trama vascular até a periferia. Tem trama vascular aqui, ó? Não parece, né? Olha a trama, ela vem vindo, trama e para. Aqui, ó. Vocês enxergam, tem uma linha aqui. Essa aqui, ó, é a linha de pneumotórax. Então pronto, eu comparei esse lado com o lado de lá, fui olhando, de repente, acabou a trama. Se eu não tenho trama vascular aqui, eu tenho uma linha, é a linha de quê? A linha do pneumotórax. Pronto, eu tenho um pneumotórax aqui desse lado. Olha que simples. A de via aérea, B de pulmão, de parênquima pulmonar. E C? C de coração. Eu quero olhar o tamanho do coração. Eu quero olhar se ele está aumentado em tamanho. Além de C de coração, eu quero ver os vasos da base. Se eu tenho alargamento dos vasos da base. Importantíssimo para ver dissecção de aorta. Então, C de coração e D. D de diafragma. Aqui tá ruim, ó, tá cortado. Não é um raio-x bem feito, não. E do lado de lá, olha o diafragma, tá ok? Tá ok. Um pouco elevado e um pouco rebaixado aqui. Tá rebaixado aqui, deve ser pneumotórax. Então, no D de diafragma, eu vou olhar os recessos cardiofrênicos, costofrênicos, ver se tem derrame pleural de um lado e do outro. Sempre dos dois lados, hein? D de diafragma. E de esqueleto. Eu vou olhar costela por costela, ver se tem fratura de costela igual tem aqui, ó. E de esqueleto, vou olhar a clavícula aqui em cima, tem fratura aqui também. Então, olhar todas as costelas, clavícula bilateral, e às vezes dá para ver um pouquinho aqui do húmero também. E F? F de fat, de gordura. Rodrigo, o que significa gordura? Olha aqui, eu vejo partes moles e vejo que tem enfisema de subcutâneo. Vai que eu comi bola aquela hora lá no B e não vi esse pneumotórax aqui. Se lá no fat, na gordura, eu vi enfisema de subcutâneo, eu acho que tem pneumotórax. Aí eu volto para o meu B e procuro o pneumotórax que eu tinha comido bola. Olha que legal. E por último, G. G de
guias, ou de gadgets, ou de ghosts. São os fantasmas do raio-x. Eu vou olhar o cardioscópio, eu vou olhar o tubo orotraqueal. Se eu tiver acesso venoso central, eu tento ver o acesso entrando no coração. Às vezes eu vejo a prancha rígida que está lá atrás do meu paciente. Olha que legal. Então, A de via aérea, B de pulmão, C de coração e vasos da base, D de diafragma, E de esqueleto, F de fat e gordura e G, guias, dispositivos, gadgets ou ghosts. Escolhe aí qual você decora melhor. Guardaram? Isso aqui é fácil e é boa para o dia a dia, hein? Vamos usar isso aqui então. Legal? Agora eu falei para vocês o que matava. Lembra que matava a morte imediata. Vamos falar rapidinho o que mata, mas mata depois? Aquele diagnóstico que pode ser feito na avaliação secundária. A contusão pulmonar é muito frequente, muito, muito frequente. Se eu bati o tórax, gente, se eu bati o tórax, o pulmão que está lá dentro deve ter sofrido alguma coisa. Então é muito frequente. Meu mecanismo de trauma é importantíssimo. Se eu bati com mais força, eu fico mais preocupado. Se eu deformei o veículo do meu carro, para deformar o veículo com as costelas é porque o impacto foi forte. Não, eu caí e bati ali tranquilo. Então não me preocupo muito. Fraturei costela. Fraturou costela, lá dentro deve ter algo lesado. Esse é o paciente que geralmente vai estar hipoxêmico, sem nenhuma causa aparente, saturando lá 80%, 85%, mas não tem pneumotórax, não tem hemotórax. O que aconteceu? Os meus alvéolos estão colabados ou com sangue dentro deles. Tomem muito cuidado. Idoso responde muito mal à contusão pulmonar. Criança não é que responde mal, é que criança faz contusão pulmonar sem fratura de costela. Porque a costela da criancinha, ela é mole, ela não tem muito cálcio. Então o impacto é muito grande, a costela deforma e volta, não quebra, e essa criança tem contusão pulmonar, ok? Eu posso fazer o diagnóstico assim, no raio-x. Eu olho no raio-x e falo, já mostrei a resposta para vocês aqui, calma aí. No raio-x, olha ali e fala, olha aquela pneumonia desse paciente. Se for um senhor de 80 anos de idade com tosse e febre na enfermaria, tá bom, aquilo é pneumonia. Mas se for um senhor de 40 anos de idade, acabou de bater o carro, ele fez uma pneumonia aguda ali em 10 minutos? Não, gente. Aquilo ali é um raio-x de contusão pulmonar. Então tem que ver muito aonde seu doente está, a história dele. Concordam comigo? Como que eu trato, agora sim, como que eu trato a contusão pulmonar? Não tem um remédio para a contusão pulmonar. É o tripé do tratamento da contusão pulmonar. Analgesia, trauma torácico dói, gente, fraturar a costela dói. Esse doente tem que expandir o pulmão, tem que fazer fisioterapia respiratória. Mas se ele tem fratura de costela, ele vai querer respirar assim? Inspiração profunda? Não, vai doer demais. Então, muita analgesia para ele. Fisioterapia? Importantíssimo. E restrição volêmica? Segura a mão na reposição volêmica. Se eu encharcar esse doente, aquele alvéolo já doente vai também ser encharcado. Vai ficar cheio de edema e não vai respirar melhor. Então, balanço hídrico negativo ou no mínimo zerado. Ok? Só em termos de elucidação aqui, para vocês verem um caso real. Aquele paciente sofreu trauma, tá bom? É o mesmo paciente. Aquele raio-x, raio-x lindo, igual o seu aí sentado me assistindo aqui, mas esse mesmo paciente foi para a tomografia. E olha isso aqui, olha essa contusão pulmonar que feia, gente, tá bom? Então, você vê que o raio-x ele é bom, mas não é perfeito. Guardaram contusão pulmonar? O que mais que é grave, mas não mata imediatamente? Trauma cardíaco contuso. Rodrigo, como que eu sei se meu doente é um trauma cardíaco fechado? Pelo mecanismo de trauma. O que é isso aqui? Lá é um raio-x, aqui é uma tomografia, mostrando o quê? O externo. Lembra do externo, esse osso aqui do peito? Olha aqui, se eu tive fratura de externo, cara, você quebrou o seu externo. Imagina a porrada, o mecanismo de trauma, o quanto não foi importante, tá bom? Ele bateu contra a direção, deformou a direção, tomou um taco de madeirada ali, ou pedaço de ferro no meio do peito e quebrou direto. Então, trauma direto na área cardíaca, você tem que pensar em contusão cardíaca, contusão miocárdica, concordam comigo? Então, pode ser um espectro muito alto de lesões. Como que foi o diagnóstico? Muito difícil. É o paciente que tem o mecanismo de trauma e tem arritmias que eu não consigo explicar. O eco vai ajudar bastante. Talvez ele tenha uma disfunção miocárdica. Legal. É fácil fazer diagnóstico? Não, não é fácil. Como que eu vou tratar esse doente?
eu não tenho, de novo, um tratamento específico. Eu vou tratar as arritmias, tratar a perfusão desse paciente, as complicações. Eu vou tratá-lo como um todo. Não vou lá e trato o coração em si, ok? Então eu ligo droga vasoativa, faço analgesia para fratura, reponho cálcio, potássio, magnésio, o que precisar para controlar essa arritmia. Então o tratamento é o tratamento da complicação, não o tratamento do coração em si. E esperar para que esse miocárdio tenda a melhorar, ok? E o trauma de aorta, todo mundo fica desesperado, Rodrigo, rompeu a aorta ó, rasgou, isso mata? Pô, é óbvio que mata, gente. O mecanismo de trauma é aceleração e desaceleração. O cara está acelerando no carro aqui, ó, minha aorta aqui, ó. Ele freou, opa, o que aconteceu? A aorta, ela é fixa aqui atrás e aqui em cima ela é solta. Então, rompe. Rompe aonde? Na altura do ligamento arterioso. Lá da embriologia, lembra do ducto arterioso na foto ali, ó? Rompe nesse ponto, porque é o ponto onde a aorta deixa de ser fixa e começa a ser móvel. Entenderam? Então, é um mecanismo de aceleração e desaceleração. Como que eu faço o diagnóstico? Primeiro, alto índice de suspeição. O cara freou muito bruscamente, bateu ali a direção do carro, por exemplo. E como? Lá no C do meu raio-x do ABCDE. Lembram disso? Olha aquele mediastino ali, gente. Alargamento de mediastino, eu tenho que pensar. E aí o raio-x, ó. Como que eu suspeito, então? Raio-x de ruptura traumática de aorta, eu vou ter um alargamento de mediastino. Só alargamento? Não. Esse é o mais clássico, é o mais fácil. Mas além dele, eu vou ter um desvio de traqueia para a direita. Por que para a direita? Porque para a esquerda eu tenho aqui o meu mediastino que está sendo alargado. Além do meu mediastino, da minha traqueia desviada, olha como é que está o meu bronquiofonte direito, elevado. E o bronquiofonte esquerdo, retificado para baixo. Eu vou perder o quê? Vou perder o contorno da minha aorta. Eu vou ter um cap extrapleural, então apical. Eu vou ter ar fora da pleura, como se fosse ali quase um pneumotórax acima. Além disso, fratura de quem? Quem que passa aqui, gente? É a costela? Não. Externo e clavícula. Então, fratura de clavícula, você tem que pensar que para quebrar a clavícula, ou quebrar primeiro, segundo, terceiro arco costal, o mecanismo de trauma cinética foi muito importante, tá bom? Mas não quer guardar tudo isso aqui? Guarda o quê? Guarda só o meu alargamento de mediastino, ok? Guardaram isso? Padrão ouro. Para fazer diagnóstico, tomografia helicoidal computadorizada, que vai mostrar lá com contraste a dissecção, a ruptura da minha aorta, ok? Mas lembra, esses pacientes morrem sim, gente. Morrem na cena. Essa aqui é a curva trimodal do trauma. Aqui o trauma foi aqui, as horas vindo para cá. Na hora, gente, 50% morre com a ruptura traumática de aorta aqui, ó. A aorta rompeu, morreu, gente. Não tem o que fazer. É igual, bati o carro, o meu tronco foi para um lado e minhas pernas foram para o outro, decepou a cabeça. Infelizmente, aqui eu não consigo mudar nada. Mas 50% desses pacientes, eles tamponam, porque meu mediastino ele é fechado. Então sangram tanto e para de sangrar. Tamponou. Pô, legal. Esse cara que tamponou a ruptura traumática de aorta consegue chegar aqui no pronto-socorro. E aí eu, como cirurgião, faço o diagnóstico, pego aquele raio-x, peço aquela tomografia e fiz o diagnóstico. Mas, Rodrigo, não é uma coisa imediata de morte? É, mas se for imediato, ele já morreu. O cara que chega no pronto-socorro com a ruptura traumática de aorta é porque já tamponou. Então eu tenho ali um tempinho, talvez 4, 6, 12 horas, para salvar a vida desse doente. Então eu primeiro vou tratar o pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, o hemotórax maciço. E depois eu vou tratar isso aqui. Entenderam? Por isso que vira um problema secundário. Porque se fosse primário, já teria morrido. Se ele chegou aqui, é porque tamponou no mediastino. Maravilha? Eu sei que essa aula é extensa, gente. Claro, olha o tanto de diagnóstico que a gente falou aqui na aula. Não dá para falar de todos eles em específico, muito a fundo. Eu fiz um apanhadão geral sobre trauma torácico. Qual que é a bibliografia? Opa, travei aqui. A TLS, tá bom? A TLS é o que você tem que estudar. Tem a 9ª edição e a 10ª edição, que é a mais atual, ok? Estudem pela TLS, que ele é o padrão para o trauma, ele é o rei do trauma. Maravilha, até a próxima aula. Bons estudos aí, pessoal!